Gênesis, capítulo 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque aqui não é nenhum personagem mitológico ou um ET, ou sei lá, algumas pessoas às vezes têm uma dúvida sobre a genealogia dele, porque tem um texto lá que diz que ele não tinha nem pai nem mãe, não tinha genealogia, né? Não, o que o texto está falando, o que aquele outro texto está falando, é na realidade que Melquisedeque ele não tinha uma genealogia sacerdotal. Ele não era do sacerdócio levítico, ele era aqui do tempo de Abraão, né? Que aqui está como Abrão, porque depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Então, já no tempo aqui de Abraão, o pai da fé, olha só, verso 20: E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abraão, o pai da fé, dava aqui o dízimo para o sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque não fazia parte do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico veio bem depois. E no sacerdócio levítico, na ordem de Arão, de acordo com a lei lá de Arão, né, que Deus havia estabelecido, que apenas os descendentes de Arão era o irmão lá de Moisés, apenas os descendentes de Arão é que poderiam ser sacerdotes. Mas Melquisedeque, ele não tinha genealogia nesse aspecto, ele veio muito antes, ele veio aqui no início aqui, né? No período aqui dos patriarcas. Então Abraão aqui deu o dízimo para ele. Hoje em dia o dízimo ele é desvirtuado em muitas igrejas, mas Deus estabeleceu o dízimo sim, como a forma do sacerdócio ou então dos ministros do evangelho, as pessoas que vivem do evangelho, também poderem sobreviver com dedicação total à pregação do evangelho. Então, assim como muitas outras coisas assim, o inimigo de Deus ele tem desvirtuado, como a questão da alimentação, a questão da sexualidade, o próprio casamento e tantas outras coisas que Deus criou para ser uma bênção para o ser humano, o inimigo de Deus tem desvirtuado. E a questão do dízimo também, isso é bíblico. Começa aqui em Gênesis e não aparece em nenhum momento que houve um encerramento disso. Por mais que algumas pessoas queiram fugir dessa responsabilidade, não com apoio bíblico. Então anote em sua Bíblia: Melquisedeque, rei de Salém, recebeu aqui de Abrão dízimo. Anote sua Bíblia.